Falando em segurança pública ou insegurança pública, o repórter Eduardo Matos fez uma investigação detalhada sobre os motivos que levam à impunidade. A impunidade que deixa tantos criminosos soltos nas ruas, criminosos esses que atacam pessoas inocentes, desprotegidas, como foi o caso da mãe de um aluno que foi morta na frente da escola. Eduardo Matos. O tiro que destruiu uma família, derrubou o secretário da Segurança, provocou a criação de um gabinete de crise e a chegada da Força Nacional ao Rio Grande do Sul partiu da arma de um homem que estava em liberdade provisória. A impunidade fez com que Tiago Oliveira da Silva, de 30 anos, estivesse na rua no momento do disparo que matou Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, no dia 25 de agosto, em Porto Alegre. A vítima, Cristine Fonseca Fagundes, ainda está dentro do carro, a área está isolada pela perícia. O histórico criminoso de Tiago. Tiago Oliveira da Silva, de 30 anos, tem uma extensa ficha criminal. O assassino da representante comercial Cristine Fagundes teve a primeira passagem pela polícia em 25 de abril de 2003, com 17 anos, por arrombamento à residência. Menos de 2 meses depois, em 8 de junho, assaltou um motorista. Em 13 de novembro de 2003, o então adolescente teve um registro por ameaça. E Tiago não parou por aí. Ainda como adolescente infrator, em 20 de janeiro de 2004, assaltou um estabelecimento comercial. 3 meses depois, em 9 de abril, foi flagrado por receptação e porte ilegal de arma. Em 11 de março de 2005, assaltou um grupo de estudantes. Alegando disparo acidental, mesmo argumento para matar Cristine, acertou uma jovem de 18 anos na altura da virilha, resultando na sua primeira condenação. Em 15 de dezembro de 2010, quando era considerado foragido, foi preso. Em 2 de outubro de 2012, foi flagrado traficando drogas. O processo da impunidade. O último crime praticado por Tiago antes da sequência de roubos que terminou no latrocínio de Cristine foi em 10 de agosto de 2015. Também uma sequência de assaltos. O processo tramita na primeira vara criminal de Porto Alegre. Tudo começou com o roubo de um Fox às 7h30 da noite na rua Nova York. Tiago e outras 2 pessoas abordaram um motorista e saíram com o veículo dele para praticar outros 6 assaltos. Além do motorista do Fox, outras pessoas foram vítimas. Tiago acabou preso pela Brigada Militar com o carro cheio de bolsas, carteiras e celulares roubados no bairro Boa Vista. A demora no julgamento. Em 3 de setembro de 2015, o promotor Rodrigo Carpinejar ofereceu denúncia contra Tiago, que foi recebida um dia depois pela Justiça. Em 18 de setembro, o Ministério Público fez aditamento à denúncia porque identificou um dos outros 2 envolvidos na sequência de crimes. Em 14 de dezembro de 2015, a defensora pública Rosângela Goulart pediu a revogação da prisão preventiva e a absolvição do réu. Em 18 de dezembro, a juíza Vanessa Gastal de Magalhães acolheu o pedido e revogou a prisão de Tiago por este crime. Mas Tiago continuou na cadeia porque tinha que cumprir uma condenação por roubo. Não há como se justificar a prisão do denunciado Tiago por mais de 4 meses, sem que nem ao menos tenha se dado início à instrução processual, o que se estenderá certamente por outros meses, considerando que temos pela frente época de férias escolares e de Operação Golfinho e que muito atinge o comparecimento de policiais em audiências. Esse é um trecho da decisão da magistrada. O promotor Celso de Assis Remonte não recorreu dessa decisão. A juíza Vanessa Gastal de Magalhães então marcou para 11 de maio de 2016 a audiência de instrução, mas a SUSEP não levou Tiago ao Fórum Central sob a alegação de que só estava levando presos do Presídio Central e Tiago estava na penitenciária modulada de Charqueadas. Em 23 de maio de 2016, ele deixou a cadeia por perdão de parte da pena, através da chamada comutação. Em nova audiência marcada para 18 de agosto deste ano, Tiago não foi encontrado pelo oficial de justiça. No dia 25 de agosto, Tiago, Fabrício Farias e Rafael Santelena fizeram pelo menos 6 assaltos antes de chegar ao carro de Cristine Fagundes, que estava estacionado próximo ao Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na zona norte de Porto Alegre. Ao lado da filha adolescente, ela aguardava a saída do filho mais novo do colégio quando levou o tiro fatal disparado por Tiago. Mas afinal, por que a defensora pública Rosângela Goulart pediu a revogação da prisão de Tiago, mesmo sabendo do histórico violento dele?
A Defensoria Pública divulgou nota em que diz: em observância a seu dever constitucional e para preservar a ampla defesa, atendeu Tiago Oliveira da Silva, eis que foi procurada, porque o mesmo não tinha condições de constituir defensor particular. Informações sobre o caso concreto não serão fornecidas, pois o mesmo se encontra aos cuidados do Poder Judiciário. Mas afinal, por que a juíza Vanessa Gastal de Magalhães mandou soltar Tiago? O presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, desembargador Túlio Martins, sustenta que a decisão foi acertada. A decisão da doutora Vanessa foi uma decisão muito bem fundamentada, é uma juíza muito competente no crime, e ela tomou as decisões em vários processos ao mesmo tempo. Talvez por isso o Ministério Público não tenha recorrido. Mas afinal, por que o promotor Celso Remonte não recorreu da decisão de soltar Tiago? O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Fabiano Dalazen, justifica. Pelas informações que constam no sistema, no momento em que foi dada essa decisão, já havia sido regredido o regime dele na vara de execuções penais e ele estava no fechado. Então aí é uma colocação minha, provavelmente o efeito prático dessa manutenção ou desse recurso não havia, até porque ele estaria fechado. O delegado Alexandre Vieira, da 9ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, está à frente do latrocínio de Cristine e também da série de assaltos praticados por Tiago no ano passado. Para ele, para perfis como o de Tiago, só há um remédio. Eu estou na polícia há 40 anos lidando com essa gente. E esse tipo de bandido que pratica crimes com essa intensidade, com essa violência, eles só entendem uma linguagem, é cadeia e pronto. Tiago, Fabrício e Rafael foram indiciados por latrocínio e associação criminosa. Para as estatísticas, mais um latrocínio. Para a família de Cristine, a dor imensurável da perda para o resto da vida. Com a colaboração de José Luiz Costa, Shirley Alves, Renato Dornelles e Jonas Campos, da Central de Jornalismo, Eduardo Matos.